A Rússia decidiu premiar Celso Amorim, assessor especial de Lula, um dia após o Brasil lavar as mãos em uma votação decisiva nas Nações Unidas. Essa votação foi feita para acusar a Rússia de um crime absurdo contra crianças. O gesto levantou suspeitas. Essa medalha é um gesto de diplomacia ou uma recompensa de serviços prestados a Vladimir Putin? Entenda. A Rússia homenageou Celso Amorim, assessor do Lula, numa cerimônia na embaixada em Brasília. Moscou condecorou Celso Amorim com a Ordem da Amizade, uma honraria destinada a estrangeiros que atuam para os avanços das relações internacionais da Rússia. Você entendeu bem? Não é estrangeiro que se relaciona bem com a Rússia, é estrangeiro que trabalha pela Rússia, tá? Isso acontece um dia depois do Brasil ter uma participação patética nessa votação aqui que você vê na ONU. Vamos dar uma olhada. Era uma votação sobre o retorno das crianças ucranianas sequestradas por russos. Esse é o cerne do caso em que o Putin foi julgado e condenado por genocídio. E aí você veja que deu 41 a favor, 12 contra e abstenção de 57. E o Brasil, vergonhosamente, vocês podem ver, tá ali na primeira coluna na parte de baixo, o amarelinho ali do lado, se absteve nessa votação. Nós vamos conversar aqui com o nosso analista de política internacional, Urian Fancelli. Urian, tudo bem com você? Oi, Madá, boa tarde a todos, boa tarde, Duda, Ricardo, um prazer estar aqui com vocês. Urian, você que me atentou para isso, que medalha que é essa? É uma medalha dessas que tem em Brasília, que tipo todo deputado recebe a medalha X, ou o Lula dá a medalha da educação para Janja e para o Felipe Neto. Como que é essa medalha da Rússia? Na verdade, é uma consagração, né? O Celso Amorim ele tem aquele estilo de diplomata que chama de pragmatismo, que na prática muitas vezes beira o constrangimento moral. Vamos aqui fazer um exercício histórico. Quando o Irã estava sendo acusado de esconder um programa nuclear militar, de reprimir manifestações com violência lá atrás, o Celso Amorim ele resolveu apostar na declaração de Teherã em 2010, ao lado da Turquia, para tentar aliviar a barra do regime. Então, enquanto o mundo inteiro estava endurecendo o tom, o Amorim ele aparecia dizendo que as sanções não iam melhorar o caminho, ou que o Irã ele merecia ser tratado com diálogo, ou seja, foi o chanceler que ajudou a dar um carimbo de respeitabilidade a um governo acusado de tortura, censura, perseguição. Aí a mesma coisa acontece também no ano passado. Ele estava fazendo, teve até um vídeo que viralizou, ele estava fazendo uma palestra em Washington, em determinado momento ele chegou a comparar o tratamento das mulheres no Irã com a pena de morte nos Estados Unidos, que tenha críticas ou não, é algo institucionalizado dentro de um regime democrático ainda, e a mesma coisa acontece, assim, se a gente faz esse exercício com Cuba, sempre teve um roteiro parecido também, com o regime do Raul Castro, ele que estava mantendo presos políticos, censurando a imprensa. O Amorim, ele defendeu ampliar os negócios com Cuba, chegou a dizer que o Brasil não pode ajudar todo mundo, então queria virar as costas para aquelas pessoas que estavam tentando pedir refúgio para cá. Com a Venezuela, então, nem se fala. Com a Venezuela, assim, beira o absurdo. Ele bancou a entrada do país no Mercosul, ignorou o autoritarismo do chavismo, depois do madurismo. Então, assim, se a Rússia, um país, como você estava falando, que sequestra crianças ucranianas, bombardeia cidades, tem um mandado de prisão internacional contra o seu presidente, resolveu reconhecer os serviços prestados, a gente tem que ser honestos, né? É uma medalha que ela não é um desvio, é a consagração. Então, no fundo, o Putin ele só fez o que muitos regimes autoritários gostariam de ter feito, que é agradecer formalmente o Celso Amorim, que durante tantos anos tratou autocratas como parceiros legítimos e ainda ele passa a chamar isso tudo de autonomia estratégica, né? Não duvido que ele vá, inclusive, colocar isso ali nas conquistas do LinkedIn dele, né? Medalha recebida pelo Putin. Urian, o Brasil geralmente quando se abstém nessas votações da ONU tem aquele argumento de que é porque nós somos um país neutro, a gente não quer se envolver nesses problemas do mundo. Você acha que poderiam alegar esse tipo de coisa
nesse caso do sequestro das crianças ucranianas? É algo, Duda, que não faz o menor sentido, porque existe todo um sistema que ele foi montado pela Rússia para arrancar essas crianças ucranianas dos seus territórios, reescrever a identidade delas e depois dizer para o mundo inteiro que está tudo bem. E a gente está falando de dezenas de milhares, são 19 mil casos individuais identificados pela Ucrânia. Eu cheguei no ano passado, quando eu estava na Ucrânia, a conversar com uma delas. Existem outras estimativas que falam de 35 mil ou até mais casos, que estão aí espalhadas em cerca de 200 instalações. Rússia, Crimeia, Belarus, e o método ele é sempre o mesmo. Ele começa com evacuações forçadas, falsas colônias de férias, remoção de orfanatos inteiros, e aí depois é emitido um passaporte falso. Essas crianças acabam muitas vezes sendo adotadas por outras famílias. Então é algo realmente bastante cruel, e recuperar essas crianças virou uma missão quase que clandestina, né? A Ucrânia ela sabe onde muitas dessas crianças estão, mas a Rússia ela esconde, ela troca documentos, ela impede os pais de viajarem, tenta aí de alguma forma legalizar todo esse processo. E vale a gente lembrar que por isso que existe esse mandado do Tribunal Penal Internacional para o Putin e para Maria Lvova-Belova. Então é o único mandado de prisão envolvendo essa guerra que tem pelo TPI. Aí ontem o Brasil vai lá e faz isso. Não é normal, tá? A gente falar disso. Por quê? Porque a gente está falando de algo que já foi comprovado em um outro organismo multilateral, no caso do TPI. Então o Brasil ele deveria ter condenado, assim como diversos outros países acabaram condenando. Aí surge sempre aquele argumento: mas tem a questão do pragmatismo econômico comercial brasileiro. O Brasil depende dos fertilizantes da Rússia, depende do diesel da Rússia. Várias coisas para falar sobre isso. A primeira delas é que a Rússia ela está nesse momento estrangulada, então a última coisa que ela pode fazer é escolher para quem ela quer vender, no momento em que a Europa e outros países também vão deixando de comprar o petróleo e o gás russo. E outra coisa é que esse argumento ele é bastante útil para o governo simpático à Rússia. Por quê? Porque essa abordagem do governo do PT, ela não é pragmática no sentido econômico, ela é ideológica. Por quê? Porque o Lula ele não tem nenhum problema em falar grosso com o Donald Trump, que é o segundo maior parceiro comercial do Brasil, né, nos Estados Unidos, ou com a Argentina, no caso do Milei, que é o terceiro, ou até mesmo com a Alemanha, quando o Friedrich Merz agora falou que Belém é feio, que é sujo, não sei o quê, ele vai lá e cutuca. Agora, com a Rússia, que é o oitavo maior parceiro comercial e que, quando a gente olha para o dado dos países que mais importam do Brasil, está em 37º lugar, aí vem o argumento de pragmatismo econômico. Então, assim, é algo que realmente não vale a pena, né? O Lula, ele enche a boca para falar de multilateralismo, de respeito ao direito internacional. Aí, no caso de Israel, entra ao lado da África do Sul acusando Israel de genocídio e faz vista grossa para a Rússia agora, porque ele é simpático àquele regime. É algo que acaba esvaziando a própria crítica dele quando ele faz a outros casos. Então, é isso que acaba me incomodando, e eu até, inclusive, mandei a mensagem para a Amada hoje para a gente poder falar sobre isso.